Olá, sejam bem-vindos ao canal Design em Foco. Desde os tempos do Space War, do Ping Pong e do Pong, os jogos eletrônicos cresceram vertiginosamente. Opa, quem lembra dessa musiquinha? Legal, né? Boas lembranças. Muito bem, nessa época existia basicamente a figura do programador, o cara que ficava preocupado com tudo no jogo. Era aquele estereótipo do nerd que ficava preso ao computador e ele praticamente fazia não só programação, mas acabava vendendo o próprio jogo. Mais pra frente, na época do Civilization, do SimCity, cara, o SimCity eu tenho boas lembranças do SimCity. Foi o primeiro jogo que eu joguei no computador e na época era em DOS ainda, branco e preto. E a gente podia perceber nessa época, já nesses jogos, a presença de um designer. Já os jogos tinham uma tridimensionalidade, tinham os aspectos plásticos, gráficos bem desenvolvidos. A partir daí, até os dias de hoje, os jogos cresceram ainda mais. Hoje você tem uma legião de profissionais envolvidas nesse negócio dos jogos, dos games, e no centro desse pessoal todo tem a figura do designer. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre design de games e dos designers de games. Então, vamos lá? Para quem acha que os jogos começam no século XX, eu tenho uma triste notícia. Há registros arqueológicos de jogos e até competições mais de 2000 anos antes de Cristo. Os jogos já existem praticamente em todas as culturas que a gente consegue identificar. A ideia dos jogos, na verdade, os jogos funcionam como uma simulação da vida real, criando situações de várias atividades como guerras, conquistas, diversões, enfim, uma série de atividades que as pessoas desenvolvem e os jogos acabam simulando essas atividades. Talvez seja por isso que há nos jogos uma aderência muito grande de um público mais jovem, porque justamente eles estão querendo já interagir mais profundamente na sociedade, no meio ambiente, então os jogos, para muitos, acabam sendo essa simulação um pré-entrada na sociedade, de uma certa forma, né? Mas hoje a gente percebe que os jogos estão praticamente em todas as camadas da sociedade, né? Não apenas na população mais jovem, mas em outras faixas etárias. Praticamente os jogos fazem parte da cultura do século XX e fazem parte significativa do século XXI. Os jogos eletrônicos, os games, movimentam milhões de pessoas pelo Brasil. São aproximadamente hoje, pelos números, 80 milhões por aí de pessoas que estão envolvidas com jogos, né? E os esportes contribuíram bastante para esse processo. Competições como Counter-Strike, League of Legends ou Rainbow Six Siege arrebatam milhões de pessoas, não só online, participando das competições no sentido de verem as competições, mas fisicamente. São transmitidas para milhares de pessoas pelo mundo todo, pelos sistemas de broadcasting, televisão, enfim. Existem vários meios aí de comunicação que fazem com que os jogos tenham muito mais audiência e penetração na sociedade. Muitos jogos viraram filmes. Quem não se lembra de Lara Croft ou Príncipe da Pérsia? Foram filmes fantásticos, que tiveram talvez o mesmo sucesso ou mais do que os jogos. É difícil saber qual dos dois tiveram tanto sucesso. O mercado de games cresce a todo momento. E mais do que isso, a quantidade de profissionais que estão envolvidas, e mais não só em termos de números, mas de diversidade de profissionais que estão envolvidos no negócio dos games, é muito grande. Hoje os games tranquilamente podem ser considerados dentro do status de cultura popular e atinge um público que transcende aquele público originário de adolescentes e crianças. Hoje a gente pode ver muitos marmanjos que na época do aparecimento dos primeiros jogos, lá tinha lá seus 10, 12 anos, 15 anos, e hoje estão com 40, 50 anos. Tem muito marmanjo que não só coleciona jogos, todo o conjunto de hardware que faz parte, consoles, computadores, dessa época dos jogos. Eu vou trazer para vocês aqui uma dessas figuras fantásticas, né? O Carlos Tagnoni. O Carlos é um matemático, professor universitário e um aficionado por jogos. Colecionador também. Ele vai trazer algumas contribuições aqui para vocês, alguns depoimentos bem interessantes. O meu primeiro videogame ele foi um Odyssey 2, que eu ganhei nos primórdios da sua chegada aqui no Brasil em 1984.
Ele foi lançado em 1978 nos Estados Unidos pela norte-americana Magnavox e no Brasil e comercializado pela Philips em 1983. A minha preferência por esse console foi o fato do Odyssey ele ser o único com um teclado. Isso em termos de design de produto eu achava excepcional porque contornava-se toda aquela evidente limitação técnica de uma época em que a eletrônica ainda engatinhava na área de entretenimento. Mais tarde me apaixonei por jogos que viriam a se tornar padrão por toda a década de 80 até princípio da década de 90 em termos de design de formato e jogabilidade, os jogos de plataforma. Além disso, foi a época em que passei a jogar em dupla com os amigos que iam até em casa. Tem muito aficionado por games que ainda está dentro de digamos, de um grupo de nerds, né? Teve uma época que era muito mais, talvez os praticantes de games, dos jogos eletrônicos, eram muito mais taxados como nerds, geeks, indies, enfim. Hoje já não. Para vocês terem uma ideia, 33% dos praticantes de games estão na faixa de 25 a 34 anos. Repara que é um público relativamente adulto e tem uns que bem mais velhos aí que participam ou que praticam os games. Com o aparecimento dos games para celular, já com umas plataformas mais desenvolvidas para os celulares, os games cresceram muito mais. Então viraram inclusive entretenimento para a família. Assim como vai ter algum membro da família jogando algum jogo tipo Counter-Strike, vai ter outro também jogando Candy Crush. São jogos bem diferentes entre si, como características, como estrutura, e que atendem às diversidades que podem existir numa família. Os plataformas até hoje me cativam e eu passei isso para os meus filhos. Até hoje eu gosto disso, eles jogam os jogos deles no Xbox One e a gente se diverte bastante. Jogamos, eles jogam, eu jogo junto com eles, a gente se diverte muito com isso. E a vivência dessa diversão acaba extrapolando para todos os aspectos da vida e isso fortalece a nossa união enquanto família. Bom, como eu disse para vocês, os esportes proporcionaram um crescimento maior, uma alavancada maior nos jogos. Isso com as competições e principalmente com a aderência de várias camadas da população e também com o crescimento da tecnologia e a conectividade. Então, cada vez mais existem pessoas jogando e participando de competições online. Vamos focar principalmente nas competições de esportes, por exemplo, no League of Legends ou Fortnite, onde você vai ter profissionais que se dedicam praticamente full time para os jogos e eles contribuem bastante para o desenvolvimento dos jogos, em termos de jogabilidade, performance, equipamentos. E quando eu falo equipamentos, não estou falando apenas de computadores, mas existe aí todo um conjunto digamos, de hardware ou de estruturas, como mobiliário, cadeiras, equipamento de som, que faz parte desse processo de desenvolvimento. E esses jogadores, essa galera toda profissional, vai contribuir com informações riquíssimas para o desenvolvimento desses jogos. Olha, gente, tem jogo para todo tipo, desde jogos de tiro em primeira pessoa, tipo Doom, Counter-Strike, jogos de esportes que simulam esportes reais, tipo tênis, futebol, golfe, jogos de ação, jogos de corrida. Aqui na tela vocês estão vendo agora algumas características de alguns jogos desse tipo. E são jogos que muitos deles vieram de tabuleiros. Mas agora uma coisa bem interessante é o seguinte: com o avanço das tecnologias que vão surgindo, né, nesse meio da computação, não necessariamente no meio dos jogos, mas em todo o sistema que nós temos de tecnologia e computação, por exemplo, a realidade virtual e a realidade aumentada, os tipos de jogos diferentes vão surgindo a cada momento, características ou categorias de novos jogos. Você percebe que existe já bastante jogos que exigem das pessoas uma ação um pouco maior, não simplesmente ficar mexendo com os braços no teclado ou no mouse, né? Mas são jogos que tem uma tecnologia do Kinect, por exemplo, em que você se movimenta, o movimento do corpo todo, jogos de dança também. Então aquela ideia ou aquele preconceito que se tinha de que os jogos faziam com que as pessoas fisicamente não se movimentavam, mentalmente não desenvolviam o raciocínio, é ao contrário, os jogos hoje têm uma dimensão muito grande. E eu vou trazer uma pessoa aqui para vocês, o Fernando Merizio. Ele é um cara que conhece bastante de jogos, eu fui orientador dele na graduação, ele fez design e ele hoje é responsável por coordenar um curso
em Brusque, na Unifeb, de design de jogos. E ele vai trazer bastante informações, principalmente dos jogos em si, mas também informações relacionadas à formação do designer. Meu nome é Fernando Luiz Merizio e eu acabei me encaminhando para estudar jogos dentro do design no meu TCC. Então eu lembro de ter conversado com o Vlad sobre isso e dele me dizer assim, olha, em todo esse tempo aqui no curso nunca ninguém fez um TCC na área de jogos. Mas o Vlad topou então me orientar nesse grande desafio que era pensar jogos e talvez até produzir um jogo. Bom, o primeiro ponto da nossa conversa é sobre o crescimento da indústria de jogos. Nós temos acompanhado nos últimos anos um aumento muito grande no número de desenvolvedoras de jogos aqui no nosso país. É um mercado que está em expansão e é um mercado que tem faturado cada vez mais. Ele é maior do que a indústria do cinema e a indústria da música juntos. Mas para além da indústria de jogos, falando especificamente da produção deles, nós também temos aquilo que a gente chama de game cultura. Ou seja, existe uma cultura ao entorno dos jogos. Os jogos vão sendo produzidos, eles trazem para dentro deles elementos da cultura e da mesma forma devolvem, né, representações, configurações visuais, simbólicas, novas histórias. Ou seja, é um processo mútuo no qual os jogos acabam compondo a cultura pela qual todos nós estamos imersos. Isso é bastante significativo para uma sociedade, porque ela pode se ver representada dentro dos jogos e, ao mesmo tempo, os jogos podem representar as questões sociais. A gente pode dividir a tecnologia em 3 grupos, né? Há um grande grupo de desenvolvimento de hardware, não apenas de computação, de placas, de processadores, mas de um conjunto de equipamentos que fazem parte do processo dos jogos. Desde mobiliário, equipamento de som e pequenos detalhes de comunicação, enfim. Isso faz parte de todo o conjunto de hardware que está sendo desenvolvido dentro do universo dos games. E é um espaço muito grande para desenvolvimento ou para atuação dos designers. Depois nós temos, na parte de software, 2 grupos, né? Softwares na parte de programação, de código, que cuida do engine dos jogos, né? Aí praticamente isso é a área de computação do pessoal de TI. Mas é interessante ter designers com formação em design atuando como programador, porque eles têm uma percepção um pouco diferente. Seria bem legal isso. E tem os softwares voltados para os designers. Não necessariamente para jogos, mas tem softwares de 3D, software específico para desenvolvimento de jogos. Então essa é uma área muito grande que tem um crescimento enorme nesse processo. Então esses 3 de hardware, software para programação e softwares para o design de jogos. A história dos games não é tão longa, mas já é significativa. Nós temos aí por volta de 40 ou 50 anos, desde o primeiro game até hoje. Então já vieram para esse mercado, para esse universo dos games, uma quantidade muito grande de profissionais com formações distintas. Os games oferecem uma experiência muito grande, tanto para quem joga, mas principalmente para quem desenvolve, por essa variedade de profissionais que fazem parte do processo. Muitas vezes as pessoas imaginam que produzir um game é uma tarefa simples, ou de que aquela pessoa que escolheu trabalhar com jogos, né, desenvolver jogos, vai passar o dia inteiro jogando. Na verdade, não é isso que acontece. Produzir um jogo é uma tarefa complexa, é uma tarefa que envolve múltiplas áreas do conhecimento e que demanda de conhecimentos técnicos, né, de conhecimentos específicos, de uma maneira cada vez mais aprofundada. Porque a gente tem percebido um mercado muito exigente, um mercado consumidor exigente e também um mercado muito competitivo. Vamos dividir pelo menos em 4 grandes áreas no desenvolvimento de um game, né? Tem a parte de game design, que é aquele pessoal preocupado com as regras do jogo, a jogabilidade, o conceito do jogo, o roteiro de um jogo. Tem o game art, que é aquele pessoal mais preocupado em tornar toda essa ideia, essa concepção do jogo em realidade, em espaço, dimensão, cenário, desenvolvimento dos personagens, caracterização visual, estética e plástica desse personagem.
o pessoal de som, Game Sound, preocupado com os sons, né? Tá vindo aqui, a gente está vendo no decorrer desse vídeo alguns sons, aí fiquem atentos a isso. E com a trilha sonora também. Isso é um mercado fantástico de trilha sonora de jogos, né? Quantas trilhas sonoras foram desenvolvidas dentro dos jogos e que não trouxeram boas lembranças, né? Tá lembrado desse daí? Muito bem. E tem os Games Programming, que é o pessoal mais de TI, os programadores. Existe uma divisão ou subdivisão nessa parte de programação com vários estágios aí de desenvolvimento. Hoje a área de desenvolvimento de jogos, né, ou do design de jogos, ela está abrigada dentro da grande área do design. Isso significa que muitos dos conhecimentos de desenvolvimento de projetos, de produtos, fundamentalmente de resolução de problemas também, fazem parte dos conhecimentos que o game designer, que é um dos profissionais que trabalham no desenvolvimento de jogos, precisa ter. E como game designer, ele herda características do design, que é trabalhar de uma maneira projetual, trabalhar voltado à resolução de problemas, trabalhar voltado à organização do processo produtivo, né, de toda a parte criativa, de toda a parte relacionada à inovação também. Então, por isso que essa é uma função extremamente desafiante dentro do desenvolvimento de jogos. Os game designers, os primeiros provavelmente não tiveram uma formação específica de games. Foram designers que atuavam na área de design gráfico, basicamente design gráfico, começaram a ser os design gráficos, ou designers que atuavam na área de design de produto, mas que tinham um conhecimento muito grande de software de modelação de sólidos, softwares de 3D, e eles foram entrando nesse mercado porque tinham algum conhecimento nessa área de softwares e foram para essa área de games. Com o tempo foram aparecendo cursos e muitos profissionais foram se especializando nessa área. Designers que foram se adaptando com esse mercado, conhecendo todo esse processo. Existem vários cursos de graduação na área de jogos digitais ou game design, e esses cursos muitas vezes eles vão estar voltados para perfis de saída, ou como a gente chama, perfis profissiográficos diferentes. Não é uma área muito nova, então o crescimento dela ainda está acontecendo e a transformação. Não há mais hoje em dia tempo para amadorismo, né? O que eu quero dizer é amadorismo no sentido assim, de profissionais que não têm uma boa formação. Há cursos na área de jogos digitais que são mais voltados para programação, por exemplo. Então vão trazer disciplinas que vão focar nesse elemento dentro dos jogos. Por outro lado, a gente tem cursos que são mais voltados para a formação do game designer. Ou seja, vão trazer um conjunto de disciplinas que vão dar conhecimentos bem amplos a esse profissional, para que ele conheça todas as fases e praticamente um pouco de cada área no desenvolvimento de um jogo. O que dizem é o seguinte, que uma formação acadêmica não é obrigatório, mas ela ajuda muito. Se você já tem uma boa experiência e se você tiver uma formação acadêmica, isso te dá uma capacidade de percepção dos jogos e até desenvolvimento dos jogos bem interessante. Uma das características dos cursos de design, e não só de design games, mas no cursos de design de uma maneira geral, é a capacidade de inovação. Quando se fala em design, já se pensa em inovação. A inovação faz parte do DNA dos designers. Então, se você tiver uma formação acadêmica, isso vai ajudar você a perceber os jogos além da dimensão dele mesmo. Começa a te dar novas perspectivas para evoluir dentro do jogo e pensar em jogos de outras formas. O mercado exige isso. A gente vai ver que existem alguns jogos que já têm essa dimensão além da jogabilidade, da diversão. Inovação é a palavra-chave dentro dos jogos. Hoje, cada vez mais os jogos eletrônicos têm que ter esse caráter inovador. E a gente percebe uma coisa bem interessante dentro dos jogos, aplicação para outras áreas, ainda com uma característica de jogo. Lembra que eu falei há um tempo atrás que os jogos têm uma tendência, tem uma característica que é simulação de situações reais. Então tem jogos que simulam situações de educação,
de ensino, de comunicação e até em áreas de saúde ou outras áreas que não são necessariamente áreas de entretenimento, mas você pode aprender uma série de atividades usando técnicas dos jogos. Plataformas como Fortnite ou Free Fire já são, pela dimensão de abrangência e conectividade, eles já estão ampliando as possibilidades do game ou da plataforma, inclusive vendendo produtos. Isso é uma coisa bem interessante. Dá espaço para outros designers entrarem nesse universo. Possibilidades de atuação e de projetos inovadores dentro dos games. Então, essa formação de design que eu disse para vocês, ela é extremamente importante, porque existem muitos cursos já aparecendo de design de jogos, mas existem também muitos cursos de design que não necessariamente voltados para jogos, e que o mercado de games pode absorver pela dimensão e as possibilidades de atuação profissional. Existe um conceito de design que é muito empregado, que pode ser muito empregado dentro dos jogos, que é UX design, usar a experiência do usuário para o desenvolvimento de projetos. Isso já é uma coisa que já existia há muito tempo, com um nome normal de design preocupado com as necessidades dos usuários. Eu não vejo como uma alternativa de design, é apenas talvez uma ênfase maior e uma advertência assim, não deixe sempre, quando for desenvolver um projeto de design, de se preocupar com o usuário, ele é fundamental. Eu costumo dizer que um bom projeto de design, ele é um conjunto de necessidades atendidas. E quando eu falo necessidades dos usuários. O futuro dos games é muito grande, é promissor. E com isso o futuro da profissão de design dentro dos games é muito importante. Os designers não podem deixar de se preocupar com essas necessidades, mas principalmente com uma característica que é fundamental do design, que é estar antenado e preocupado com as necessidades da sociedade. E não focar apenas em questões transitórias como modismos, por exemplo, ou então apenas questões de entretenimento, de só pura diversão. Eu acho que é importante o prazer, a diversão, isso é uma característica estética necessária para as pessoas, mas eu diria que existem outras necessidades que podem estar agregadas dentro desse processo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu deixei durante o vídeo alguns sons de games e seria interessante que vocês identificassem esses sons e colocassem aqui nas descrições, tá? Eu gostaria de ver o que vocês acharam disso. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com as pessoas que vocês acham que possam interessar. Se gostaram, dê seu like. Ative o sininho para vocês receberem notificações dos próximos vídeos. E não esqueçam de acessar a página www.designemfoco.com. Lá eu tenho artigos, textos complementares, eu faço indicações de livros na área de design para quem se interessa. Os vídeos eu posto lá também. Eu quero ver se eu posto outros vídeos relacionados ao nosso tema. Enfim, é um espaço de colaboração. E se tiver alguém de vocês que querem colaborar com algum artigo, com alguma informação, com links de internet que sejam interessantes na área de design, venha fazer parte dessa equipe também de colaboradores do portal designemfoco.com.br. Nos vemos, até a próxima.